Já pensou em trabalhar em um dos órgãos mais respeitados do país, com uma carreira sólida, bem remunerada, com valorização profissional? Pois é, eu estou falando aí da Receita Federal. E você pode entrar neste órgão trabalhando aí, seja como auditor fiscal da Receita Federal, seja como analista. Se você gostaria disso, você precisa ficar comigo aqui no vídeo de hoje, porque eu vou trazer para você todas as informações a respeito desse concurso, como se preparar para ele, o que a gente sabe do próximo concurso. Então fica comigo. Se você ainda não se inscreveu, já clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificação, compartilha com outros concurseiros, porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas. Se você está chegando agora, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora fiscal aqui na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Sou também mentora de concursos públicos e todas as terças e quintas tem sempre um vídeo novinho para te ajudar aí a conquistar a sua aprovação na área fiscal. Nós temos duas carreiras que atuam na administração tributária e aduaneira, então a nível federal, hein? A gente tem a carreira do auditor fiscal, que vai exercer de fato a autoridade tributária e aduaneira. Então, quais são aí as funções típicas do auditor, né? São funções que exercem o poder de decisão. É ele que constitui o crédito tributário pelo lançamento, é ele que vai elaborar e proferir decisão em processo administrativo fiscal, é ele que vai executar os procedimentos de fiscalização, que vai realizar o controle aduaneiro, que vai investigar as fraudes, sonegação e evasão fiscal. Aí a gente tem também, dentro da estrutura, a carreira de analista tributário. O analista tributário, ele tem funções de natureza técnica, acessória, de preparação para o exercício de atribuição do auditor fiscal. Então, as funções do analista vão envolver o quê? O exame de materiais e processos administrativos, ressalvada a competência do auditor de decidir, atendimento ao contribuinte, análise do desempenho da arrecadação, execução de atividades especializadas de apoio operacional. Então, de uma forma resumida, tá? Enquanto o auditor fiscal, ele tem o poder de decidir, de lançar, de fazer a fiscalização direta, o analista, ele vai fornecer o suporte técnico, operacional, analítico, que é essencial para o funcionamento do órgão. Bom, quais são então os pré-requisitos, Ju? O que eu preciso para ser ou auditor ou analista da Receita Federal? O candidato, ele precisa possuir diploma de nível superior, de curso superior de nível de graduação em qualquer área. Não precisa ser formado em direito, não precisa ser formado em contábeis, em qualquer área, desde que seja devidamente registrado por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Pode ser tecnólogo, desde que seja reconhecido pelo MEC. Então, excelente aí para a galera de outras áreas. Eu sou formado em engenharia, em pedagogia, em cinema, em farmácia, assim como eu. Não tem problema, a Receita está esperando por você. Beleza? Bom, vamos continuar aí a lotação, né? A Receita é um órgão nacional, então você pode ser lotado, né, em qualquer unidade distribuída pelo território brasileiro. Esses novos servidores, geralmente, eles são lotados em regiões de fronteira, fronteiras terrestres, marítimas, aéreas, ou em unidades no interior do país, né, principalmente na região norte, centro-oeste, sul. Essas lotações iniciais costumam acontecer nas alfândegas, nas delegacias da Receita Federal, nas inspetorias, nas agências. E aí, claro, que depois desse período inicial, os servidores eles podem participar de concursos de remoção para que eles consigam ser transferidos para outra localidade, como as cidades de origem, grandes capitais, pelo menos conseguir voltar para o seu estado. Vamos falar, então, da melhor parte, né? Da remuneração, de quanto que a gente está falando aqui, né? Tanto o auditor quanto o analista, ele já tem o vencimento básico, que é o vencimento inicial ali, que é bastante atrativo. No auditor, na casa aí dos R$23 mil, o analista perto dos R$13 mil. Só que isso é só o vencimento básico. Além desse valor, existe também o bônus de eficiência, que demorou bastante para ser regulamentado, e que agora está aí na casa dos R$11.500 para o auditor
e 6.900 para o analista, tá? Então, a gente parte aí de uma remuneração na casa dos 34 para o auditor, na casa dos 19 para o analista. Você provavelmente não vai receber esse bônus no primeiro ano, depois no segundo você recebe 50, no terceiro 75, terminou o estágio probatório, você já pode receber 100% do seu bônus de eficiência. Tem mais? Tem mais. Além da remuneração, os servidores também têm direito a alguns benefícios. Quais são esses benefícios? A gente tem o auxílio alimentação, R$ 1.175. A gente tem auxílio saúde, benefício pré-escolar. A gente tem ainda adicional de atividade insalubre, perigosa ou penosa para lotações de fronteira e áreas específicas. Então, essa remuneração ainda pode ser acrescida, sem contar aí, né, depois nas promoções, tá? Cargos vagos. Hoje, a Receita Federal tem 12.705 cargos vagos de auditor e 10.045 cargos vagos de analista. Ju, vai então vir um concurso para 12 mil? Não, não vai, tá, gente? Não vai. A maior parte desses cargos vagos jamais serão preenchidos. Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente teve um processo tecnológico acontecendo nos órgãos, né? Antes, na era que não tinha informática, né? Que a gente não tinha tudo isso, a gente precisava de muito mais servidores, né? Como é que fiscalizava antes? Examinando papel, tá certo? Claro que eu precisava de muito mais gente. Hoje, a gente tem cruzamento de dados. Hoje é tudo muito mais rápido, né? O que eu precisava antes de 10 auditores, hoje eu faço com um, muito mais rápido e muito mais eficiente. Então, é óbvio que não vai preencher todos esses cargos vagos, tá? Mas existe sim uma necessidade de novos servidores. A gente precisa entender que nós estamos passando pelo processo da reforma tributária. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal que a gente está vivendo aí a era de ouro dos concursos fiscais, né? A área fiscal é sempre uma área de muitas oportunidades, mas especialmente agora, com a reforma tributária, isso está ainda mais acentuado. Por quê? Porque a reforma tributária trouxe com ela um período de transição, um período longo de transição, onde a gente vai ter a convivência ali do regime novo e do regime antigo. Então, isso faz com que eu não consiga pegar todos os meus auditores que estavam ali trabalhando nos outros tributos e migrar todo mundo para a reforma tributária. Por quê? Porque isso vai continuar acontecendo, né? Então, eu preciso tocar o regime antigo ao mesmo tempo que eu preciso me adaptar para o regime novo que está vindo. Então, por isso essa necessidade, por isso que a gente está vendo tantos estados, tantos municípios com concursos para auditor fiscal. Por quê? Para atender a essa necessidade de servidor que foi criado, né, ali pela reforma tributária. Uma outra coisa que a gente precisa pensar, e que eu sempre estou falando disso para os meus alunos, é o seguinte, tá? É claro que quando você ainda não é auditor fiscal, enquanto você ainda é concurseiro, é muito provável que você tenha mais flexibilidade de lotação. Como é que você fala? Ju, cara, se eu passar em qualquer lugar do Brasil, eu vou embora. Para ganhar um salário de 30 mil reais, aonde eu passar, eu topo, eu vou embora. Beleza, né? Mas depois que você está lá, nesse lugar, já com o seu salário de 30 mil reais, você começa a ter outras necessidades. Eu queria morar mais perto da minha família, eu queria uma cidade mais quente, eu queria uma cidade mais fria, eu queria morar perto da praia. E o que acontece? A área fiscal, ela tem mais ou menos 70%, 80% das matérias em comum. Isso significa que quando você passa num concurso de alto nível na área fiscal, você está muito pronto para passar nos outros concursos também, né? Quando eu passei aqui em São Paulo, teve alguns colegas que foram aprovados na Receita Federal como auditores, chegaram a assumir lá como auditores, depois passaram aqui em São Paulo e vieram embora para São Paulo, né? Por quê? Porque os estados pagam tão bem quanto a Receita, e aí tem a questão da lotação, né? Ele preferia ficar em São Paulo, estava lotado lá em Roraima, estava lotado em Alagoas, estava lotado em Manaus, e queria vir para São Paulo.
passou em São Paulo e veio embora, né? Então, isso acontece, tá? Então, além da gente ter essa necessidade maior de novos servidores por conta da reforma tributária, a gente ainda tem um esvaziamento do quadro. Daquela galera que passou, por exemplo, no concurso de 22, 23, uma parte daquele pessoal não vai continuar na Receita Federal. Por quê? Porque é ruim? Não, porque quer ficar mais perto da família, porque quer morar em um outro lugar, às vezes porque quer ganhar mais também, né? A Receita Federal não é um fisco de maior salário. Paga muito bem, mas a gente tem outros fiscos pagando melhor do que a Receita Federal. Então, a gente tem essa dança das cadeiras, onde surge, então, a necessidade de repor esse quadro, tá? Então, é muito provável, sim, que a gente tenha um novo concurso da Receita Federal no curto período. Claro que não para preencher todas essas vagas. Isso não, tá bom? Mas, sim, para preencher algumas dessas vagas. O que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho, tá? Uma avaliação dos últimos concursos que a gente teve aqui da Receita Federal. Vou compartilhar a minha tela com você nesse momento. Espera aí só um pouquinho, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você, para você ver uma coisa que eu trouxe super interessante. Ó, aqui eu trouxe os 5 últimos concursos para analista e auditor da Receita Federal. O que a gente teve? Ó, a gente teve em 2005 concurso para analista e auditor da Receita. Vagas do edital, 1.000 vagas para auditor, 1.820 vagas para analista, né? Foi um concurso realizado pela ESAF. Isso em 2005. Quando foi em 2009, a gente teve um outro concurso só para auditor fiscal. Nesse concurso de 2009, 4 anos depois daquele, tá? Também foi ESAF, a gente tinha 450 vagas, foram chamados 718 aprovados. Depois, em 2012, eu tive concurso para auditor e para analista. Então, de 2009 para 2012, 3 anos, tá? 2009 para 2012, 3 anos. O que eu tenho aqui, ó? Em 2012, então, eu tive 750 vagas para analista tributário e eu tive 200 vagas para auditor fiscal. E aí, o que eu tive aqui, ó? De analista, eram 750, chamaram 1.486. Para auditor, eram 200, chamaram 252. Sabe por que chamaram 252? Porque pesaram muito a mão nesse concurso de 2012, e aí só conseguiu ser aprovado 252. Chamaram todos aprovados. O resto foi tudo reprovado, tá? Por isso, o que aconteceu? Quando foi em 2014, a gente teve um outro concurso para Receita. Então, olha só, você pode pensar, nossa, Ju, mas teve em 2014 e o outro foi só em 23. Demorou 9 anos. Vai demorar mais 9 anos? Não, não vai demorar mais 9 anos, gente. Se você pegar o histórico aqui, ele vinha com uma frequência maior, ó, 2005, 2009, 2012 e 2014. Aí de 14 é que deu esse espaçamento maior, tá? E aí, em 2012, então, a gente teve 1.486 analistas nomeados, 252 auditores. Quando foi em 2014, a gente teve um outro concurso para auditor. Não tivemos para analista. E aí, a gente teve o quê? 278 vagas, 552 nomeados. Em 22, 23, a gente teve 469 vagas para analista, foram nomeados 798 e tivemos 230 vagas para auditor, tendo sido nomeados 419. A gente não tem mais aprovados aguardando nomeação desse concurso de 22 e 23. A Receita Federal já zerou o cadastro reserva. Todo mundo que estava no cadastro reserva já foi nomeado. Então, abre-se aqui um momento, um espaço para a gente ter um próximo concurso. O que a gente precisa pensar, tá? Olha só, quais são as matérias? Ju, estudo para analista ou estudo para auditor? Nesse momento, você estuda para auditor. Mas você estuda para auditor focando naquelas matérias em comum. Por quê? Porque a gente não sabe ainda quando vai ser o concurso. Se você perceber que o concurso está chegando e você não vai dar tempo de estudar tudo para auditor e vai vir o de analista, você migra para o analista.
Tá certo? Agora, por enquanto, não vá se decidir nesse momento, não é a hora, tá? Olha só, olha o que a gente tem aqui, isso aqui comparando em 2022, 23, tá? O último que a gente teve, ó. Português, caiu para auditor, caiu para analista. Inglês, caiu para auditor, caiu para analista. Raciocínio lógico matemático, cai para auditor, cai para analista. Estatística também, ó, cai aqui para auditor, auditor tá aqui, analista tá aqui. Contabilidade geral, cai para auditor, cai para analista. Administração geral, cai para auditor, cai para analista. Fluência de dados, para auditor, para analista. Percebe? O que não cai? Não cai economia e finanças públicas, não caiu a parte de administração pública, nem auditoria, nem contabilidade pública. Se você está começando, você vai começar por essas? Não, criatura. Vai começar por aquilo que é comum. Mas pega o material do auditor, porque o material de auditor resolve para o analista. Depois, a gente tem o que? Direito constitucional é comum, administrativo é comum, tributário é comum, previdenciário é comum, legislação tributária é comum e aduaneira é comum. Só o que não é comércio internacional. Qual que é a estratégia agora, nesse momento, que a gente ainda não tem, né, nada concreto a respeito do próximo concurso? Se você quer se tornar auditor fiscal da Receita Federal ou analista tributário da Receita Federal, agora você vai focar naquelas matérias que são comuns entre o cargo de auditor e analista e que também são comuns com outros cargos de auditor. Por quê? Porque está chovendo concurso de auditor fiscal municipal, estadual. Então, agora ainda não é o momento para você estudar legislação tributária e legislação aduaneira. Agora é o momento de você fortalecer aquela base comum: português, direito tributário, contabilidade geral, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico matemático. Agora é o momento de pegar o básico que você vai conseguir aproveitar para auditor e para analista, mas que você também vai conseguir aproveitar para os outros concursos de fiscos que estão pulando por aí. Tá certo? Então, agora é o momento de você focar no básico. Não é o momento de estudar economia. Não é o momento... Ai, Ju, mas eu já estudei todas essas. Aí, tudo bem. Aí a gente muda de figura. Eu tô falando pra galera que tá começando agora. Se você, Ju, já estudei português, já estudei constitucional, administrativo, contabilidade geral, direito tributário, poxa, aí agora a gente começa então a pensar. Aí a gente vai para economia e finanças, a gente vai para auditoria, para administração, para estatística. Mas ainda não é a hora de pegar a legislação tributária, comércio internacional, legislação aduaneira. Essa a gente deixa um pouco mais para frente. Beleza? Bom, outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Olha aqui para mim. A preparação para a área fiscal não é uma preparação de curto prazo. Você não pode esperar esse concurso ser autorizado, tá com banca definida, tá com edital publicado, para daí você pensar, nossa, eu adoraria ser auditor da Receita Federal. Porque aí não dá mais tempo. A gente está falando aqui de mais ou menos 20 disciplinas, com nível altíssimo de cobrança, com prova discursiva, inclusive. Não dá para você decidir que quer ser auditor só quando esse edital for publicado. A gente precisa começar antes. Vou explicar para você como é que funciona o trâmite, tá, do concurso. Primeiro, começa com o estudo. O órgão está lá, provavelmente nesse momento. A Receita está fazendo estudos para verificar a necessidade de auditores e analistas para recompor o quadro funcional do órgão. Bom, chegaram, então, na conclusão de que sim, precisamos de auditores e analistas. A Receita vai, então, elaborar um pedido de vagas que vai ser encaminhado para o MGI. E, no caso federal, isso tem que ser feito até 31 de maio para o ano que vem, para a vaga o ano que vem. Então, até 31 de maio, a Receita precisa mandar, protocolar esse pedido. Aí, o MGI vai analisar, vai ver a questão orçamentária, se existe disponibilidade de orçamento para contratar essa galera no próximo ano. Se tiver tudo ok, o MGI autoriza, né? E aí tem uma publicação no Diário Oficial dessa portaria, dessa autorização. A partir do momento que foi publicada essa autorização, a Receita tem, no máximo, 6 meses para publicar o edital. Isso conforme o artigo 40 do Decreto 9.739 de 2019.
que só vale para concursos do Executivo da esfera federal. Então, o MGI autorizou, publicou no Diário Oficial a autorização, a Receita tem 6 meses para publicar o edital. Se você ficar esperando ser autorizado, você tem 6 meses até a prova, até a publicação do edital, mais uns 2 meses até a prova. Temos aí, no máximo, uns 8, 9 meses até a realização da prova. Gente, não dá tempo. Não dá tempo. Precisa começar com antecedência. Principalmente se você não tem uma carga horária de 40 horas semanais de estudo. Principalmente se você precisa conciliar a sua preparação com o seu trabalho, com a sua rotina em casa, com o cuidado de filho, cuidado de casa. Se você tem aí 2, 3 horas para estudar por dia, você precisa começar o quanto antes. Já era para ter começado esse negócio. Não dá para esperar ter notícia concreta. Entende? Precisa começar com antecedência, porque o prazo é muito curto para o tanto de matéria que a gente precisa ver. A gente está falando de salários muito altos. Você não vai estudar 3, 6 meses e vai passar, esquece isso. E se você está disposto, se você de fato quer estar comprometido com esse projeto, quer ser aprovado no próximo concurso da Receita Federal, as vagas para a próxima turma da minha mentoria, Acelerando a Aprovação, estão abertas. Mas, 70% dessas vagas já foram preenchidas. Então, corre. Se você quer ter o meu acompanhamento, se você quer estudar com um planejamento personalizado, que seja adequado à sua rotina, e não com esses planos genéricos que você demora 2, 3 semanas para cumprir o plano de uma semana. Se você quer ter um planejamento personalizado, se você quer estudar através de um método validado, através de técnicas que são comprovadas pela neurociência e não baseadas simplesmente em experiência pessoal, se você quer ter o meu acompanhamento próximo ali do seu lado, falando, olha, faz assim, vai por esse caminho, revisa desse jeito, essa é a sua melhor oportunidade. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever para a mentoria. Vou deixar também o WhatsApp da Gabi, da minha assistente, se você precisar saber mais informações, quiser conhecer as formas de pagamento, quiser entender um pouco mais como é que funciona o meu trabalho, eu vou deixar aqui embaixo. A Gabi está pronta para conversar com você, para te atender. Sábado, agora, a gente já vai ter a nossa aula inaugural para essa primeira turma. Então, vem. Tô te esperando, vou adorar te ajudar aí a conquistar a sua vaga de auditor ou de analista nesse próximo concurso da Receita. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!